Olá, tudo bem? Meu nome é Bárbara. Não sei que horas você está assistindo esse vídeo, mas de qualquer modo, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que vocês estejam bem. Hoje nós iremos falar um pouco sobre as unidades de conservação ambiental. Para isso, eu vou compartilhar a minha tela para que a gente possa ver os slides dessa aula. Primeiramente, vou falar quais temas serão abordados na nossa aula hoje. Eu irei primeiramente conceituar as unidades de conservação. Vamos falar um pouco sobre o contexto histórico e a necessidade de proteção do meio ambiente, falando um pouco das conferências da ONU. Posteriormente, falaremos das previsões legais, tanto previsões constitucionais como leis específicas. Também falaremos sobre como é a criação, a ampliação e a supressão dessas unidades e como funciona a gestão delas. Vou mostrar quais são as categorias de unidades de conservação e alguns exemplos de unidades que temos no Brasil, para que fique mais claro. E, por fim, falaremos como funciona a compensação ambiental. Primeiramente, começando com a conceituação, o que são as unidades de conservação? As unidades de conservação são territórios que têm uma grande importância biológica e que a proteção deles é garantida por lei. Eles contam com um regime especial de administração e têm o objetivo principal de conservar tanto os recursos naturais como a biodiversidade existente naquele local. Além disso, eles também vão disciplinar como será a utilização desse local, né, das unidades de conservação, pelas populações tradicionais e também a população do entorno. Vão regular as atividades econômicas, as atividades sustentáveis e também como será o estudo, né, pesquisa e o estudo daquele local. As unidades de conservação, elas podem ser públicas, podem ser particulares, federais, estaduais, municipais. E isso é de acordo com o órgão que vai determinar a criação delas. Agora, falaremos sobre o contexto histórico, né? A partir de quando houve a necessidade de proteção do meio ambiente. E isso a gente viu primeiramente com as conferências organizadas pela ONU, a Organização das Nações Unidas, para tratar tanto, né, de meio ambiente e de desenvolvimento. A primeira conferência da ONU ocorreu em junho de 1972 e foi a primeira conferência sobre meio ambiente e desenvolvimento. Durante esse período, já havia um debate sobre a necessidade de proteção da biodiversidade. E o resultado dessa conferência, né, foi a criação da Declaração de Estocolmo sobre o ambiente humano. Essa declaração catalogou uma série de princípios, né, que tem o objetivo de oferecer aos povos do mundo inspiração e guia para preservar e melhorar o meio ambiente, como deve ser a atuação do ser humano no meio ambiente, os cuidados que nós devemos ter. E dentre esses princípios, ressalta-se o princípio número 4, que responsabiliza o ser humano a preservar e administrar tanto o patrimônio da fauna como o patrimônio da flora do seu ambiente, do local que ele vive, que já se encontra em perigo. A segunda conferência foi a Rio 92. Ela ocorreu 20 anos após a Conferência de Estocolmo e também foi chamada de ECO 92. A Rio 92 ampliou as discussões sobre a preservação biológica e criou a Convenção de Diversidade Biológica, que é um dos documentos mais importantes, né, um dos instrumentos internacionais mais importantes relacionados ao meio ambiente, que ele vai reafirmar a importância da biodiversidade para a nossa vida, e vai tratar também da responsabilidade que os estados do mundo, né, têm de conservarem a biodiversidade biológica e utilizar os recursos naturais de forma sustentável. Agora, vamos ver quais são as previsões legais. O que a legislação brasileira traz acerca das unidades de conservação. Primeiramente, a gente teve a Lei número 4.771, de 1965,
Essa lei, ela trouxe critérios para a criação das unidades de conservação. Ela dividiu o ambiente em áreas que poderiam ser utilizadas e as áreas protegidas, utilizadas, no caso, né, pelo ser humano, e as áreas que deveriam ser protegidas. Todavia, um problema dessa lei foi que ela não padronizava as unidades de conservação, de modo que poderia ter a sobreposição de duas unidades de conservação no mesmo local, e isso desencadeava uma confusão dos regimes de proteção, da gestão dessas unidades, né? Já que elas poderiam ser criadas por todos os níveis de federação, causando também uma política de preservação que não era eficiente. Posteriormente, a gente teve a Constituição Federal, as unidades de conservação são previstas na Constituição. O artigo 225 da Constituição, especificamente, ele vai tratar da proteção constitucional dada ao meio ambiente, devendo a sociedade prezar por um ambiente ecologicamente equilibrado. E o inciso, né, que fala das unidades de conservação especificamente, né, é o parágrafo 1º, inciso 3º, e diz que o poder público ele deve definir em todas as unidades de federação, os entes federativos, espaços que precisam ser protegidos, sendo a alteração e a supressão dessas unidades de conservação permitidas apenas por lei. E o que são esses espaços territoriais? A gente vê que esse parágrafo não fala especificamente de unidades de conservação, mas esses espaços territoriais a serem protegidos são as chamadas, né, unidades de conservação. E, por fim, temos a Lei número 9.985, de 2000, e essa lei é muito importante porque ela instituiu o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, que é tudo que a gente vai estudar na aula de hoje é baseado nesse Sistema Nacional de Unidade de Conservação. E essa lei passou a organizar e a padronizar as unidades, e nesse sistema ele vai integrar as atividades de todos os entes federativos e vai fazer uma regulação dessas unidades, né? Vai regular a criação, a utilização, a gestão, a supressão. Então, foi uma lei de extrema importância para as unidades de conservação. E como funciona a criação, a ampliação e a supressão das unidades de conservação? Primeiramente, como elas são criadas? As unidades de conservação são criadas por iniciativa do Poder Executivo ou legislativo de todos os entes da federação, seja a União, os estados, os municípios, e também podem ter uma criação particular, que é no caso da Reserva Particular do Patrimônio Nacional, que são unidades de conservação que têm um domínio privado. Elas são criadas por um instrumento legal no sentido amplo. Por exemplo, pode ser instituída por decreto, pode ser instituída por lei, pode ser instituída por medida provisória. E para que essa criação seja possível, precisa ser feita alguns estudos técnicos e uma consulta pública, né, com a população do local. E a consulta pública, ela é dispensada em alguns tipos de unidade de conservação, como, por exemplo, na estação ecológica, na própria reserva biológica, porque esses tipos de unidade, eles têm um uso muito limitado, e eles vão se restringir à pesquisa e à educação ambiental. Então, por isso que a consulta pública é dispensada nesses casos. E qual é o objetivo dessa consulta pública, né? É harmonizar a utilização das áreas preservadas com as relações humanas, com as atividades exercidas pela população do local. Quando essas atividades podem ser mantidas, porque como iremos ver posteriormente, nem todas as atividades humanas podem ser exercidas em todas as unidades de conservação. Há uso restrito em alguma delas. Essa consulta ela deve ser realizada preferencialmente na unidade que será afetada pela unidade de conservação. E devem ser apresentados os objetivos, o plano de manejo, que a gente vai ver direitinho o que é esse plano de manejo, o que ele define. E tudo isso, todos esses fatores devem ser analisados conjuntamente
e explicado de forma clara, para que a população desse local entenda como funciona, para que o entendimento, né, seja muito claro e eficiente. E como é agora a ampliação das unidades de conservação? O Sistema Nacional das Unidades de Conservação, ele afirma, né, ele fala de tudo isso, como é a criação, como é a ampliação, a redução. E o artigo 22 dessa lei vai afirmar que a ampliação das unidades de conservação, né, deverá ser feita por instrumento normativo do mesmo nível hierárquico. Então, por exemplo, se foi criado por uma lei, vai ter que ser ampliada por uma lei. Se for criada por um decreto, vai ter que ser ampliada por um decreto. Porém, o STJ acabou já autorizando, né, que uma lei amplie uma unidade que foi criada por um decreto, por exemplo. Isso porque a lei é um ato normativo mais democrático do que um decreto. Então, é possível que a unidade seja criada por um decreto, mas ampliada por uma lei, ok? Por fim, como funciona a redução e a supressão das unidades de conservação? A redução só pode ser feita mediante lei específica. E isso vai seguir um princípio muito importante, que é o princípio da legalidade estrita, que tem o objetivo de facilitar a criação das unidades, né? Esse princípio facilita a criação, visto que ela pode ser criada por uma lei no sentido amplo, por um ato do poder público, mas tem o objetivo de dificultar ao máximo a extinção delas. Ou seja, se for criada por um decreto, necessariamente terá que ser reduzida ou suprimida por uma lei. E como funciona a gestão das unidades de conservação, certo? A gestão principal, ela será feita pelo CONAMA. O que é o CONAMA? Conselho Nacional do Meio Ambiente. E terá como um órgão consultivo o Instituto Chico Mendes, de Conservação de Biodiversidade. Esse nível federal, né? Também terá como órgão consultivo os órgãos estaduais e municipais, podendo também ter uma cooperação das organizações da sociedade civil mesmo, que tem um interesse público e um interesse com o meio ambiente. Nas unidades de conservação, precisam existir alguns conselhos que auxiliem a gestão delas. Esses conselhos podem ser consultivos como deliberativos. Esses conselhos devem contar com a participação dos órgãos públicos responsáveis pela gestão, e também com a comunidade do local, a comunidade do entorno, ONGs, os trabalhadores do local, até para que seja o mais democrático possível as decisões, para que seja tudo conversado claramente. Esses conselhos deliberativos, né, a gente falou que os conselhos podem ser consultivos ou deliberativos. Os conselhos deliberativos, eles vão ocorrer no caso das reservas extrativistas e nas reservas de desenvolvimento sustentável. Posteriormente, nós iremos falar um pouco sobre cada uma delas, né? Mas nessas duas reservas, eles devem aprovar, inclusive, o plano de manejo dessas áreas, que falando logo o que é esse plano de manejo, né? O plano de manejo é o plano que vai regular como são desenvolvidas as atividades da unidade de conservação no geral, tanto da área de preservação como dos arredores, né? E a elaboração desse plano vai se dar num prazo de 5 anos, a partir da instituição da unidade, e vai ter uma ampla participação popular, principalmente no caso que a gente falou, da reserva extrativista, reserva de desenvolvimento sustentável, área de proteção ambiental. Então, a população participa bastante. Nós também podemos falar, quando a gente fala de gestão, de onde vem a renda das unidades de conservação. As unidades, elas podem possuir uma certa autonomia financeira, podem receber recursos e doações de qualquer natureza, inclusive de particulares, de instituições privadas. As rendas também das unidades de conservação podem ser obtidas a partir da cobrança de taxas. A gente vai falar lá no final também sobre isso, por que a cobrança dessas taxas, qual é o princípio que rege essa cobrança.
Eu espero que tenha ficado claro como é a gestão, certo? Falaremos agora sobre as categorias de unidade de conservação. Nós temos duas categorias, certo? O Sistema Nacional de Unidade de Conservação vai abranger duas categorias, que são as unidades de proteção integral e as unidades de uso sustentável. Qual é a diferença entre as duas? As unidades de proteção integral, elas vão ter como um objetivo principal preservar a natureza do local e vão permitir o uso indireto desses recursos, ou seja, a utilização não vai envolver o consumo, a coleta, a destruição dos recursos, como acontece, por exemplo, com atividades de turismo ecológico, de pesquisas científicas, de educação ambiental, diferentemente das unidades de uso sustentável, que tem o objetivo de fazer um uso sustentável daquele local e dos recursos que estão existentes nele, mas também preza, obviamente, pela conservação do local. As unidades de uso sustentável, diferentemente da proteção integral, vai permitir o uso direto dos recursos, mas, claro, obedecendo à sustentabilidade, favorecendo os recursos renováveis do local, prezando mesmo pela conservação. E quais são, né, as subdivisões, tanto das unidades de proteção integral, como das unidades de uso sustentável? Primeiramente, nas unidades de proteção integral, nós temos a estação ecológica, temos reserva biológica, parque nacional, monumento natural, refúgio de vida silvestre. E vamos falar agora especificamente de cada uma delas, rapidamente, para que não fique tão extenso. A estação ecológica, qual é o objetivo dela? É preservar a natureza e também realizar pesquisas científicas, né? Só que, claro, essas pesquisas científicas, elas vão depender da autorização prévia do órgão responsável. A gente vai ver que nessas subcategorias de unidade de conservação, né, especificamente, a pesquisa científica, na maioria das vezes, precisa de uma autorização prévia. E precisa estar previsto no plano de manejo, assim como a visitação pública. No caso da estação ecológica, a visitação pública, exceto quando tem um objetivo educacional, ela é proibida. Então, no geral, a visitação pública não é permitida, mas quando tem um objetivo educacional, é previsto no plano de manejo da unidade, seria possível. E a reserva biológica? O objetivo da reserva biológica é preservar, né, a biota do local e os recursos naturais existentes sem a interferência humana direta e modificações ambientais. Então, como a gente viu anteriormente, as unidades de proteção integral, elas permitem apenas o uso direto desses recursos, certo? Então, a reserva biológica, ela não vai ter a interferência humana, excetua-se, né, quando tem medidas de recuperação dos ecossistemas que visam preservar o equilíbrio ambiental. A visitação pública também é proibida, exceto, assim como no caso anterior, né, quando tem objetivo educacional, e a pesquisa científica também é da mesma forma anterior. Vai depender de autorização prévia do órgão responsável. Parque Nacional vai preservar os ecossistemas naturais e vai possibilitar pesquisas científicas, atividades de educação, de recreação, turismo ecológico. Permite a visitação pública, né, mas sujeita às restrições do plano de manejo, novamente, e as normas estabelecidas pelo órgão responsável pela administração deles. Monumento natural. Ele preserva os sítios naturais que são raros, que têm uma beleza diferenciada, uma beleza singular. E o monumento nacional, ele pode ser constituído até mesmo por áreas particulares. Os anteriores, eles são de domínio público. Já o monumento natural pode ser constituído por áreas particulares, desde que o uso pelos proprietários não interfira nos objetivos da unidade, certo? E o objetivo, como a gente falou, é preservar esse ambiente raro, de beleza singular. Refúgio de vida silvestre tem o objetivo de proteger também os ambientes naturais e para assegurar as condições de reprodução de espécies, tanto da flora como da fauna do local. O uso, né, por particulares, ele vai ocorrer da mesma forma do monumento natural, ou seja,
pode ocorrer desde que não interfira nos objetivos, né, da unidade. Área de proteção ambiental. A área de proteção ambiental é uma área muito extensa e ele tem um certo grau de ocupação humana, certo? Tem atributos diferentes, seja abióticos ou bióticos, e são muito importantes para preservar a qualidade de vida e o bem-estar das populações humanas do local, da população do local, né? Ele tem o objetivo de proteger essa diversidade biológica, o meio ambiente, mas também de disciplinar o processo de ocupação, né? E assegurar que o uso desses recursos naturais seja um uso sustentável. A área de relevante interesse ecológico é uma área de pequena extensão. A anterior tinha uma extensão muito grande, né? E essa área de relevante interesse ecológico, ela tem pouca ou nenhuma ocupação humana. E tem características naturais muito diferenciadas, abriga exemplares muito raros do meio ambiente, da fauna, da flora. Qual é o objetivo? É manter exatamente esse ecossistema natural, regular o uso admissível dessas áreas. Agora, a Reserva Nacional, a Floresta Nacional, perdão, é uma área que tem uma cobertura florestal, né, de espécies predominantemente nativas, e o objetivo dela é exatamente o uso múltiplo e sustentável dos recursos florestais, certo? Só uma coisa que eu esqueci de falar anteriormente, a área de proteção ambiental, certo? Foi a primeira que a gente falou. A área de relevante interesse ecológico e a Floresta Nacional já fazem parte do grupo de unidades de uso sustentável, certo? Então, só para deixar mais claro, as unidades de uso sustentável, perdão, as unidades de uso sustentável abrangem a área de proteção ambiental, área de relevante interesse ecológico, floresta nacional, reserva extrativista, reserva de desenvolvimento sustentável e a reserva particular de patrimônio natural. Então, continuando aqui com a floresta nacional, ela vai ser uma área que tem uma cobertura florestal muito grande, né? E que tem espécies nativas daquele local. Quando a gente fala floresta nacional, a gente já lembra de cobertura florestal, então é a característica principal dela. Qual é o objetivo? É exatamente ter um uso sustentável dos recursos daquele local e também prezar pela pesquisa científica, mas com ênfase no método de exploração sustentável das florestas nativas. Eu tenho algumas coisas que eu não estou repetindo, porque é praticamente igual em todas elas, como, por exemplo, a visitação pública. É permitida, mas depende de autorização do órgão responsável pela administração. No caso da floresta, a pesquisa é permitida e é incentivada, só que sujeita também à autorização do órgão responsável, às condições e às restrições estabelecidas no plano de manejo, certo? E uma coisa interessante é que quando a floresta é criada pelo Estado, pelo município, ela é chamada de floresta nacional. É chamada de floresta estadual e de floresta municipal, respectivamente. Agora, a reserva extrativista. A reserva extrativista, ela vai ser uma área que é utilizada pelas populações extrativistas. E a subsistência, né, o sustento dessas populações, elas vão ser baseadas no extrativismo do local. Qual é o objetivo da reserva extrativista? É proteger a cultura dessa população, né, o que elas utilizam para a sua subsistência e assegurar, claro, o uso sustentável desses recursos. A pesquisa científica ela é permitida, é incentivada também, a visitação também é permitida, seguindo as regras do plano de manejo. Agora, a Reserva de Desenvolvimento Sustentável vai ser uma área que vai também abrigar as populações tradicionais e a existência ela vai se basear em sistemas sustentáveis de exploração desses recursos. O objetivo da Reserva de Desenvolvimento Sustentável é exatamente preservar a natureza e assegurar condições e meios necessários para melhorar
a exploração dos recursos pelas populações tradicionais, além de aperfeiçoar o conhecimento e as técnicas que já são trazidas, né, que surgiram com essa população. Novamente, a visitação é permitida, a pesquisa também é permitida, mas voltada para a conservação. E esse plano de manejo vai estabelecer zonas, o plano de manejo dela vai estabelecer certas zonas que vão poder haver a determinação de proteção integral, de uso sustentável, também zonas de amortecimento, de corredores ecológicos. Então, ela vai ser bastante dividida. A Reserva de Desenvolvimento Sustentável é uma reserva bastante dividida. Por fim, vamos finalizar aqui com a Reserva Particular de Patrimônio Natural. Essa é muito interessante. Ela é a única categoria possível, né, de ser criada a partir de um ato voluntário e de uma única propriedade privada. E uma coisa muito interessante que a reserva particular traz é que fortalece as relações humanas com o meio ambiente. Então, ela prioriza a conservação, mas também vai prezar pela educação ambiental e por estreitar os vínculos do proprietário com o meio ambiente. O proprietário, ele vai ter alguns benefícios, certo? O dono da propriedade privada vai ter alguns benefícios, como direito de propriedade, isenção de impostos, prioridade para análise de projetos. Então, o objetivo dela é bem diferenciado. Agora, falando aqui alguns exemplos de unidades de conservação. Eu trouxe aqui a Estação Ecológica da Serra Geral de Tocantins, Parque Nacional da Serra da Capivara, são duas que eu trouxe, a gente vai já ver mais alguns. E a Estação Ecológica Serra Geral do Tocantins, ela foi criada por um decreto e tem os objetivos de proteger e preservar o ecossistema de cerrado, preservar o cerrado, e também propiciar pesquisas científicas, claro. Então, a Serra Geral do Tocantins ela é uma estação ecológica. O primeiro nome é sempre o nome da unidade de conservação. Já o Parque Nacional da Serra da Capivara, que é localizado no Piauí, também foi criado por decreto e teve a área de proteção ampliada também por decreto. Então, a gente vê, né, aquele processo de ampliação que falamos anteriormente. Foi criada por um decreto, também vai ser ampliada por um decreto. Na Serra da Capivara tem uma fauna, uma flora específica da caatinga e esse ambiente já foi declarado pela Unesco como Patrimônio Cultural da Humanidade. Agora temos aqui o Parque Nacional de Ubajara, localizado no Ceará, e o Monumento Natural das Ilhas Carrangas, que é localizado no Rio de Janeiro. O Parque de Ubajara é uma unidade de conservação e proteção integral, né, que foram os primeiros que a gente viu, e é localizado na Serra da Ibiapaba, aqui no Ceará. Aqui no Ceará, porque estamos no Ceará. Tem a finalidade de garantir a integridade e o processo de evolução das formações geológicas que estão localizadas no Ubajara. E, por fim, o Monumento Natural das Ilhas Cagarras, que fica localizado no Rio de Janeiro. Ele fica na orla de Ipanema, aproximadamente 5 quilômetros após a orla de Ipanema, e é composto por diversas ilhas, certo? A unidade de conservação tem finalidade de preservar os remanescentes, né, do ecossistema insular das ilhas que eram de domínio da Mata Atlântica. Então, o objetivo é essa preservação. Por fim, vamos finalizar falando do processo de compensação ambiental. O que é esse processo de compensação ambiental? A compensação ambiental é um mecanismo financeiro que visa, né, contrabalancear os impactos ambientais que são ocorridos nas unidades de conservação e que já estão previstos no processo de licenciamento. O que é esse processo de licenciamento, né? O processo de licenciamento ambiental é uma ação do Poder Executivo para a gestão do meio ambiente, por meio do qual a administração pública vai exercer o controle das atividades humanas que podem, possivelmente, causar impacto no meio ambiente. Ou seja, esse licenciamento ele vai acompanhar as atividades que utilizam os recursos naturais, né? Sejam essas atividades poluidoras ou que possam causar degradação no meio ambiente. Tem o intuito de garantir, né, um meio ambiente ecologicamente equilibrado.
E no licenciamento, né, de atividades que têm um impacto ambiental, o empreendedor ele deve apoiar a implementação das unidades de proteção integral. Então, se a gente tiver um empreendedor naquele local, naquela unidade de conservação, ele deve apoiar a implementação, a manutenção também dessa unidade. Então, ele destina uma certa taxa para os custos de implementação e de manutenção da própria unidade, né? E essa taxa ela vai ser determinada pelo órgão administrador do local. Então, esse órgão vai determinar quanto de recurso vai ser destinado e quais vão ser as unidades também que serão beneficiadas. Por fim, né, a compensação ambiental ela vai tratar, portanto, de um instrumento relacionado à impossibilidade do empreendedor evitar os impactos que podem ser causados. E a compensação ela vai estar fundamentada em um princípio, que é o princípio do poluidor-pagador. Esse princípio ele vai informar que quem polui deve responder pelo prejuízo que é causado ao meio ambiente. E como é que ele responde? Ele vai responder arcando com os custos resultantes. Ele vai pagar certas taxas, como foi o que a gente viu aqui. Então, ele será responsabilizado pelo próprio pagamento, certo? Aqui tem um esqueminha básico, resumindo tudo que a gente falou da compensação ambiental, certo? Em que o empreendimento que está localizado no local, ele vai destinar uma taxa, essa taxa é a partir de 0,5% dos custos de implementação e dos custos de manutenção da unidade, né? E se esse empreendimento ele atingir áreas de unidade de conservação, essa unidade ela vai ser beneficiária do regime de compensação. E o regime de compensação é exatamente o pagamento dessas taxas, baseadas no princípio de poluidor-pagador. Então, eu agradeço por assistirem essa aula, agradeço pela atenção, espero que tenha sido um momento de aprendizado, que tenha ficado claro o que são as unidades de conservação, como é a gestão delas, né, a lei que a prevê, e espero que tenha sido um momento de muito aprendizado. Obrigada por assistir.